Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana e nós continuamos nas segundas, quartas e sextas-feiras estudando um dos evangelhos, e nós temos estudado o evangelho de João e estamos no capítulo 15. E graças a Deus por este texto sagrado maravilhoso e este capítulo eu que estou meditando, neste texto para estar compartilhando com você. Tenho aprendido tantas coisas e graças a Deus por isso. Estou muito feliz porque você está aqui para escutar a palavra de Deus, para ser fortalecido, talvez para aprender alguma coisa. Isso, nosso coração se alegra muito porque assim entendemos que estamos juntos amando a palavra de Deus. E como temos aprendido, Jesus nos ensinou que aquele que ama a Ele, aleluia, é aquele que está cumprindo, amando a palavra dele. Então não existe essa coisa de eu amo a Jesus, não tem nada a ver com a palavra, não quer nada com a palavra, alguma coisa está fora. Mas graças a Deus que nós decidimos a cada dia tomar este tempo em nossa casa, em nossa ida para o trabalho, em algum momento para meditarmos na palavra de Deus. João capítulo 15, vamos estar lendo o versículo 17 ao versículo 19, e diz Jesus aqui: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então estamos diante de um texto, de uma passagem que fala sobre o mundo. E uma pergunta interessante para nós meditarmos, pensarmos biblicamente o que é o mundo. O que é o mundo? Será que o mundo é a composição daqueles que não creem em Deus? Será que o mundo é a composição, a junção das pessoas que creem talvez em Deus, mas não se importam em obedecer, em conhecer, ou seja, não primam em estar perto de Deus e das coisas de Deus? Será que o mundo são os pagãos, aqueles que adoram outros deuses, outras divindades? Será que o mundo são a junção das pessoas que são imorais, que são, enfim, pecadoras, que vivem em toda sorte de pecados? Será que isto é o mundo? Eu penso que todas estas coisas, em parte, estão corretas. Mas estes versículos nos dão uma visão um pouco diferente do mundo, porque o Senhor Jesus diz aqui que o mundo é o lugar de onde nós saímos. Ele disse: vocês fossem do mundo, mas vocês não são do mundo. Antes eles nos escolheu do mundo e é por isso exatamente que o mundo nos aborrece. Então, primeira coisa que nós entendemos é que o mundo que Jesus está falando é o lugar, uma posição espiritual que nós estávamos. Claro que neste contexto aqui de João capítulo 15, temos falado, temos ensinado, e é muito importante que sempre que eu e você observemos um texto bíblico, um versículo, uma série de versículos, que nós nos lembremos que tempo da história que está passando, no sentido, Jesus estava na terra, o que está acontecendo, com quem ele está falando. E aqui neste texto é Jesus quem está falando com os 12, com os seus discípulos. E ele deixa um mandamento para os seus discípulos, que ele fala bem claro, e com esta palavra eu estou mandando vocês amarem-se uns aos outros. E essa é uma coisa interessante por causa daquilo que a gente vai estar falando do mundo. Porque amar-nos uns aos outros é a característica que Jesus mandou nós. Quem? Aqueles que foram tirados do mundo. Quem é que foi tirado do mundo? Os salvos, a igreja. Então ele diz, olha, vocês, igreja, vocês que estão fora do mundo, que não pertencem mais ao mundo, amém? Vocês devem amar uns aos outros. E isso, disse Jesus, eu estou mandando. E quando nós ouvimos palavras como essa, eu acho que se torna mais fácil a gente entender que vai dar trabalho, que é difícil, porque precisou Jesus mandar-nos fazer. Não é algo que todo o tempo vai ser fácil, é automático para nós. Pelo contrário, ele diz, eu quero que vocês se amem uns aos outros. Então, é algo que nós vamos ter que lutar para obedecer, mas ele está mandando a nós quem? Nós que não somos do mundo. Porque ele diz, a característica do mundo
a partir do versículo 18 e 19, ele diz, é que o mundo aborrece, o mundo tem raiva, o mundo tem ódio. Nós vemos aqui a palavra aborrecer em relação contrária ao amar. Veja, ele diz, se o mundo vos aborrece, saibam que primeiramente eles aborreceram a mim. Em outras palavras, o mundo, ou seja, aqueles que estão nessa posição espiritual da qual nós saímos, da qual nós fomos retirados, amém? Eles aborrecem a nós. Então, aqueles que saíram do mundo, ou seja, foram mudados de posição espiritual, podemos usar das trevas para a luz, daqueles que estão separados de Deus para aqueles que agora estão enxertados em Cristo, na videira que é Cristo. Então, esta mudança espiritual faz com que o mundo, aqueles que estão na posição de onde nós saímos, odeiem, aborreçam a nós. Mas Jesus nos diz, não se engane, que primeiro do que a vocês, eles aborreceram a mim. Dizendo que o aborrecer, o ódio do mundo, este sentimento espiritual e que atua na área da alma, daquela manifestação, não é, verbal e de olhos e de tudo sentimental do homem, vem de um aborrecer daquilo que é de Deus, da pessoa de Jesus Cristo revelada para nós. E aí Jesus continua dizendo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. E esta é uma verdade que nós devemos parar um pouquinho nela. Porque ninguém gosta de ser mal querido por alguém. Ninguém gosta de se sentir que os outros não gostam da gente, têm raiva da gente, não suportam a nossa presença. E claro que há pessoas mais agradáveis e outras mais desagradáveis por sua natureza, por educação, enfim, por uma série de coisas. Mas Jesus não está falando nada disso. Ele diz, olha, automaticamente, se você saiu do mundo, se você é um destes que está agora na igreja, neste corpo espiritual, o mundo não vai amar. Pelo contrário, ele vai aborrecer. Então significa que nós, infelizmente, temos que nos acostumar entender que o mundo vai ter reação com a gente, que eles talvez nem entendam na mente por que estão sentindo esta reação e vão nos tratar mal, vão falar de maneira que nós nos sentimos, né, que algo está errado. E aí o que Jesus diz? É simples vocês entenderem. É porque vocês não são do mundo. Então, irmão, irmã, nós precisamos ver esta reação no mundo, não é o que nós queremos. Não é que Jesus queria que os crentes vivessem uma vida que fosse odiada. Não. Mas nós automaticamente vamos ver esta reação. Por quê? Porque a reação que o mundo tem é porque nós não somos mais do mundo. Porque Jesus nos explica, e é óbvio, se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é seu. Você já viu quando você conversa com alguém que você fala o mesmo vocabulário, gosta das mesmas coisas, né? Quem gosta de esporte, fala de esporte, todo mundo gosta, ele tem aquele jeito, já sabe as entradas, as saídas, o que foi, o que aconteceu. Ou outro que gosta de outras coisas, enfim, qualquer que seja, ou fala de criança, ou fala de culinária, ou qualquer que seja aquilo que você tem em comum, quando você chega perto dessa pessoa, vocês têm uma linguagem em comum. E a pessoa fica feliz porque compartilha de uma mesma realidade. Amém? Então esta é a mesma realidade. Se nós fôssemos do mundo, espiritualmente compartilhássemos de uma mesma visão, de um mesmo sentimento, ele amaria o que é seu. No entanto, diz Jesus aqui, versículo 19, estamos terminando aí, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Então vamos fechar nisso aí. O mundo é de onde nós saímos. Amém? Agora, Jesus disse, para vocês que saíram, o mandamento é amar. Mas entendam que o contrário, o sentimento contrário, a virtude contrária, é aquela que habita no lugar onde vocês saíram. De lá vem aborrecimento, ódio, maldade. Infelizmente, não é o que nós queremos. E é por isso que nós pregamos e mostramos a luz, para que aqueles que queiram a luz saiam deste sentimento, saiam desta prisão, porque não existe coisa pior do que isso. O ódio, não é? É um sentimento que consome a pessoa. Mas Jesus nos fez entender a virtude que está no coração do mundo é esta. Mas ele disse, é por isso que a virtude que deve haver patente
latente, presente em vós, que agora foram tirados desta posição e estão enxertados em Cristo, estão na videira, é o amor. E sendo difícil para nós, talvez até impossível manter dentro da nossa humanidade, pela graça do Senhor, Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Não estava aqui nos dias de Jesus, mas logo Ele vai falar dele, logo Ele vai ensinar dele. E hoje nós já recebemos que nos capacita. Diga-se de passagem, a primeira parte do fruto do Espírito em nós é o amor. Que Deus enriqueça na sua e na minha vida o fruto do Espírito, nos ajude a ser igreja e a entender que o mundo sim nos vai aborrecer. E com isso nós não vamos ficar frustrados. Pelo contrário, como Paulo, como Silas, como outros, vamos estar alegres de estar sofrendo perseguição ou problemas por amor a Cristo Jesus. Porque de lá, do ódio, nós já saímos, mas agora estamos em Cristo. Amém.